Fala galera, agora vamos para a nossa aula número 6, onde eu estou trabalhando com vocês os conceitos de instalações elétricas. Na aula anterior, eu comentei com vocês aqui sobre os fios que estão vindo do poste, que é a nossa fase e o neutro. Então aqui, ó, eu tinha falado para vocês na aula anterior que saiu um fio azul e tem dois fios aqui que estão saindo na cor vermelha ou preta, né? Que são as nossas fases. E agora nessa aula eu vou iniciar para vocês uma teoria dizendo para onde que esses fios vão, tá? Esses fios, pessoal, eles vão ter que cair aqui, ó, nesse nosso medidor, que é onde o cara da CPFL faz a medida, e vão cair também aqui nesse nosso quadro de distribuição, tá? Esse quadro de distribuição é aquele quadro que costuma ficar atrás da porta, ou às vezes numa cozinha, tá? É onde eu vou distribuir para todos os nossos cômodos, tá? Então ele vai fazer esse caminho aqui no nosso poste, ó, faz todo esse caminho, e ele vai chegar até aqui embaixo. Observem aqui, ó, que ele sai do quadro de distribuição e ele vai ligar para todos os cômodos da nossa casa. A gente vai entender como que eu faço isso, ó. Então ele liga aqui no chuveiro. Aí eu tenho aqui saindo do meu quadro de distribuição de novo, ó, outro fio. Esse fio aqui, ó, repara que ele está ligando essas tomadas. E eu tenho outro aqui, ó, só para ficar bem claro para vocês entenderem, ó, esses daqui tá ligando essas lâmpadas aqui e tá ligando o nosso disjuntor. Então, esse quadro aqui, ó, é o mais importante que vai abastecer toda a nossa casa e ele tá saindo daqui, ó, desse prédio, desse poste. Tranquilo? Esse quadro de distribuição, pessoal, que é esse cara aqui, é esse que a gente está acostumado aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Aqui dentro eu tenho algumas peças. Essas peças no nosso quadro aqui, ó, elas são chamadas de disjuntores, tá? A gente vai ter uma aula onde eu vou explicar a função de cada um desses disjuntores aqui para vocês, tá? Esses disjuntores, eles são divididos num negócio chamado circuito. Isso é muito importante para a gente conseguir montar o nosso projeto. Então, por exemplo, suponha que aqui, ó, esse circuito 1, o engenheiro elétrico colocou todas as lâmpadas dos dormitórios. Então, se eu desligar essa chave aqui do circuito 1, todas as lâmpadas serão desligadas. Suponha que, ó, tem o circuito 4. Se eu desligar essa chave geral do circuito 4, e suponha que ele colocou só o chuveiro aqui no circuito 4, então só o chuveiro vai ser desligado, tá? Então, o circuito, ele corta a corrente elétrica, ele deixa de ligar o meu equipamento, tá? E aí, pessoal, depois que ele chega dessa tomada, vou até apagar aqui para mostrar para vocês, ó. Esses fios, para ligar, esse fio que vocês estão vendo aqui, grosso, na cor preta, é o que está vindo aqui do poste, ó. Tá? Esses fios, eles entram aqui no disjuntor e eles vão sair aqui outros fios, que vão ser o fase, ó, esse aqui, que vão entrar nesses tubos para chegarem dentro das nossas tomadas. Então, esses tubos que eu estou riscando de azul aqui para vocês são chamados de eletrodutos, tá? Esses eletrodutos, eles servem como um caminhão, é onde eu coloco todo o meu fio, é o transporte do fio. E esses fios vão ligar as tomadas, as lâmpadas, vão ligar o chuveiro, tá? Esses tubos. Esses tubos são essas figuras aqui, ó, chamadas de eletrodutos, ó. Eles podem ser feitos de plásticos, ou eles podem, que são flexíveis, ou eles podem ser feitos de um determinado metal ou alumínio, que eles são rígidos, tá? Então, o que é um eletroduto, moçada? Eletroduto é um tubo onde vai os vários fios que vão passar pela minha residência para chegar aonde? Para chegar no ponto de tomada, no chuveiro e assim por diante, tá? Então, isso daqui, ó, são eletrodutos.
ó. E daqui eu vou distribuindo, ó, esses eletrodutos para vários cômodos da minha casa. E eles costumam passar no teto, na laje, tá? Em cima do telhado aí na casa de vocês. E dentro desse eletroduto existem aqui vários fios, tá? Vários fios. Então, esse aqui pode abastecer, por exemplo, 4 tomadas. Esse outro pode abastecer 5 ou 6 tomadas. Para vocês terem uma visão melhor, ó, isso aqui é um eletroduto, ó, que está tendo o transporte do fio. E aqui ele está passando por cima de uma determinada laje, ó. Tá vendo? Esses aqui, ó. E aí aquele cai lá. Isso aqui é feito, ó, antes de fazer a concretagem aqui na laje. Esse outro modelo aqui também é um eletroduto, só que esse eletroduto aqui ele é aquele rígido de alumínio, tá? Esse tipo de eletroduto que vocês estão vendo aqui, ele é usado mais para uma função estética, tá vendo? Ó, ele fica aparente, ele não fica dentro da parede. Aí, ó, só para vocês observarem o caminho, quando esse eletroduto sai daqui, vamos supor que ele vai chegar lá no quarto. Quando ele chega no quarto, ele vem esses fios aqui, ó. Esse fio aqui é um fio que vai vir aqui, eu tenho um outro fio retorno, eu tenho um outro fio aqui que é chamado fase, conecto ele no interruptor e conecto ele aqui na ponta de iluminação. Eu vou dar uma aula para vocês como que essas ligações são feitas, tá bom? Mas esses fios estão vindo da onde? Lá do meu eletroduto, tá? Um outro modelo aqui, ó, por exemplo, vamos observar aqui. Que tipo de ligação que eu tenho aqui, onde eu estou grifando para vocês? Esse tipo de ligação é chamada de ligação bifásica, tá? Olha bem, pessoal, por que essa ligação ela é bifásica? Porque ela tem uma fase, 2 fases e não tem o neutro. E esse tipo de ligação, ele tem uma coisa especial aqui, que é esse fio. Ou ele é só verde, ou ele é verde com amarelo. Esse fio é o fio que a gente chama terra, tá? Depois eu vou explicar para vocês numa aula também inteira sobre ele. Esse fio ele é aterrado para evitar choques, tá bom? Ele pega e descarrega toda a energia que chega lá no nosso subsolo, na fundação. Depois eu explico para vocês como ele é feito, tá? Aqui mais alguns exemplos, ó. Lá do nosso eletroduto que está em cima da laje. Então vai chegar 3 fios aqui no chuveiro, ó. Repara que chegou um fio vermelho, que é a nossa fase. Chegou aqui um fio azul, que é o neutro. E chegou um fio verde, que vai ser o terra. Tá? Então, esse tipo de sistema que tem só uma fase e um neutro é o sistema que a gente chama de 127, tá? Aqui está marcado 110, mas é o 127 o correto. E esse aparelho que faz a medição, eu já mostrei em aula para vocês, ele é chamado de multímetro, tá? Lembra lá no laboratório que nós fomos. Olha essa outra instalação nesse tipo de chuveiro aqui. Nessa caixa aqui, pessoal, eu tenho o nosso disjuntor. Esse aqui é o nosso disjuntor. Do disjuntor, eu vou lá para o meu eletroduto. Do eletroduto, olha o que chegou aqui no meu chuveiro. Uma fase, 2 fases e o fio terra. Tá? Quando eu tenho 2 fases, eu tenho um sistema bifásico. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um sistema ligado no 220. Agora, pessoal, vou falar para vocês sobre os tipos de disjuntores que existem, tá bom? Então, o que é um disjuntor? Primeiro, disjuntor é esse equipamento que vocês estão vendo aqui. Existem 3 tipos de disjuntores no mercado. Tem o disjuntor quando o meu sistema é monofásico. Lembra lá no começo da videoaula que quando dá até 12.000 watts, a previsão que eu faço lá, eu peço um sistema monofásico? Quando ele é monofásico, eu tenho apenas uma fase e um neutro. Esse tipo de sistema, eu uso esse disjuntor que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui. Repara que esse disjuntor, ele tem apenas uma entrada aqui. Ó. Essa uma entrada, pessoal, olha aqui agora do lado
direito da tela, ó. Ela tem dois pontos. Ela tem esse fio aqui embaixo, ó, que eu estou circulando para vocês, que é o fio que está vindo do poste. Ele tem uma bitola maior, é a fase. Essa fase, ela entra aqui e ela é dividida em várias outras fases, ó. Observa aqui, ó, cada uma dessas é um disjuntor. E dentro dessa fase aqui, ó, sai um monte de fio, ó. Vamos supor que esse aqui é o meu circuito 1. Então, esse monte de fio vai ligar todas as tomadas do quarto. Aí eu venho aqui, ó. Esse aqui é o meu circuito 2. Suponha que o meu engenheiro colocou que esse aqui vai ligar o chuveiro. Então, esse aqui vai para o chuveiro. Ah, mas o chuveiro precisa de duas fases. Então, eu vou passar 2 aqui dentro. Eu vou pegando esse fio e transformando ele em vários fios, tá? Então, cada disjuntor desse está recebendo esse daqui. O nosso neutro, pessoal, ele não vem lá do poste. Aqui ele está do poste, mas ele não passa no disjuntor. Só o fase que passa no disjuntor. O neutro ele vem separado aqui, ó. E aí ele vai se juntar aqui, ó, e vai lá para a nossa residência. E esse de cor verde que vocês estão vendo aqui do lado, ó, é o que a gente chama ligação terra, tá? Que é o que eu comentei agora há pouco com vocês, que ele tem uma única função: fazer com que ele pegue toda a corrente extra e não dê o choque na pessoa, descarregue ela no subsolo, tá? Então, o funcionamento de um disjuntor é isso daqui. Qual que é a função do nosso disjuntor, pessoal? A única função dele é desarmar quando a corrente elétrica é muito alta. Então, tá vindo aqui uma corrente e essa corrente fica muito alta. Então, ele detecta, ele tem um termo aqui dentro, ele detecta e cai a chave, um componente termomagnético. Se o meu sistema for bifásico, que é de 12.000 watts até 25.000 watts, eu uso esse tipo de disjuntor aqui, ó. Esse é o bifásico. Ele tem aqui, pessoal, duas entradas, tá bom? Ó, uma, duas. Repara que aqui agora eu tenho dois fios grossos, ó, 1, 2, vindo do meu poste. Então, observem agora, ó, que daqui vai sair 2, ó. E aí eu tenho como dividir eles para residência, ó. Aqui eu tenho um bifásico. Então, eu vou ligar um chuveiro 220, ó. Aqui 1, aqui 2. Então, no nosso disjuntor, só entra quem mesmo? As fases. Os neutro e esse aqui, que é o terra, ficam separados. Agora, para finalizar essa videoaula, pessoal, eu vou falar um pouco sobre as simbologias que a gente usa na nossa planta, tá? Na planta elétrica. Então, por exemplo, para eu representar numa planta elétrica a nossa posição do quadro de distribuição, eu utilizo esse símbolo aqui, ó. É um quadrado, um retângulo pintado de preto. Os pontos de luz no teto, isso aí a gente já aprendeu. A simbologia que a gente utiliza é essa daqui. Ela tem um número aqui dentro, ó, e ela tem uma letra. Esse número é o número do circuito. Eu vou explicar para vocês depois numa videoaula só o que é isso. E esse A indica o comando, tá? Na próxima videoaula a gente vai ver isso. E esse 100 aqui é a nossa previsão de potência de iluminação que vocês fizeram pela área. E aí, para cada ponto, eu tenho uma simbologia. Por exemplo, quando o meu ponto de luz é na parede, ele utiliza esse símbolo. As tomadas, ele pode utilizar esses símbolos que vocês estão vendo aqui, mas a norma dá a opção também da gente utilizar aquelas que eu falei para vocês, ó, tomada baixa, essa aqui, tomada média, que é até 1,30 m de altura, aquela que fica na cozinha, essa aqui é as tomadas que ficam na sala, e eu posso utilizar essa tomada aqui, ó, toda pintada, que é para tomada alta, 2 metros, 2,10. Então, para pontos de tomada, a simbologia de triângulo é a que a gente adotou, tá? Mas não esqueçam que pode aparecer também algumas simbologias assim, e isso é natural que seja também, tá bom? Agora, os interruptores, esses símbolos aqui, ó, eles são representados ou por esse S, ou por esse S quando é um interruptor em paralelo. Já vou explicar o que é um interruptor em paralelo para vocês, tá bom?
Tem uma outra simbologia que é adotada também, que é essa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que também serve para interruptores. O interruptor, pessoal, é aquele aparelho que eu aperto ele, eu ligo e desligo a minha lâmpada. Um interruptor em paralelo é aquele, por exemplo, ó, imagina que aqui tem uma escada. Eu ligo aqui, ó, tem muito em prédio, eu ligo ela aqui embaixo, subo a escada, quando eu chego aqui em cima eu desligo, tá? Então, esse tipo de interruptor é em paralelo. Eu ligo ele num ponto, desligo no outro e vice-versa, tá bom? Vamos tentar entender um pouco melhor como funcionam esses interruptores aqui, ó, numa planta do AutoCAD. Aqui eu tenho uma planta do CAD, ó, para vocês verem melhor, pronta, inteira. Como que é a estrutura de uma planta no AutoCAD? Eu tenho que colocar em toda a planta a legenda utilizada. Repara que eu tenho um canto aqui, ó, indicando que esse símbolo redondo indica a luminária, que essa outra parte aqui, ó, indica os meus interruptores, ó, interruptor simples é bola aberta, interruptor em paralelo eu optei pelo fechado. Observem os pontos das tomadas que eu já expliquei para vocês, então eu tenho toda a simbologia num quadro aqui do lado da planta baixa. Aqui embaixo eu tenho que colocar os dados, quem que é o responsável técnico, o cliente, o título, a escala que eu estou usando, tá bom? Isso eu vou ensinar para vocês. E algumas coisas que vocês já fizeram na planta baixa. Colocar esses pontos de iluminação vocês já fizeram para mim, ó, tá vendo? Ó, esses aqui. Vocês puseram 100 VA, nessa planta eu coloquei 100 watts, não tem problema, tá bom? Aqui, ó, porque esse ponto aqui eu estou considerando ela como um fator de potência, uma lâmpada incandescente. Observem esse ponto de tomada, ó, esse aqui é um ponto de tomada média, e ela tem uma previsão de 100 VA. Esse 2 indica o número do circuito, vocês vão fazer isso aqui em uma única aula depois. Observem aqui, ó, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, é o símbolo do nosso quadro de distribuição. Esse está cortado no meio porque ele não está embutido na parede, tá? Ele está do lado de fora. Eu vou mostrar para vocês essa diferença depois. E aqui, ó, sempre perto da porta, quando vocês entram, abre uma porta desse lado aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse aqui, vocês têm os interruptores. Esse é um símbolo de um interruptor simples, tá? Deixa eu achar mais algum interruptor aqui para mostrar para vocês. Esse daqui. Então, nas próximas videoaulas, pessoal, a gente vai começar a dar andamento nessa planta em cima desses conceitos desenvolvidos, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês o que significa cada simbologia aqui. Um beijo para todo mundo.